Na aula de hoje, nós vamos ver sobre as funções. Nós já vimos no ano passado duas importantes funções, a função de primeiro grau e a função de segundo grau. Nós já vimos que a função de primeiro grau é uma reta. Já a função do segundo grau é uma curva chamada parábola. Mas o que está nos interessando nesse momento é saber exatamente o que significa a função. Então vamos entender melhor a ideia de função. Então, só relembrando, essa função é uma função do primeiro grau e esta função é uma função do segundo grau. Então, qual a ideia de função? Para a gente entender melhor o conceito, vamos imaginar uma caixa ou ainda uma máquina, que nós vamos entrar com um número aqui. Essa caixa ela vai processar esse número e vai sair com outro número aqui. Para a gente entender melhor, vamos imaginar a função de primeiro grau. Essa função. No caso, se eu entrar com o número 1, essa função ela dobra esse número. Então, se eu entro com o número 1 nessa caixa, que no caso é a função y igual a 2x, então essa caixa ela vai dobrar esse número. Então, nós vamos sair com o número 2. Se nós colocarmos o número 4, nós vamos sair dessa caixa com o número 8. Então a função é essa máquina ou essa caixa que vai fazer alguma coisa com o número de entrada. Então nós temos aqui uma entrada e aqui nós vamos ter uma saída. Vamos imaginar agora que essa caixa ou essa máquina, nós vamos agora usar a equação de segundo grau. Então vamos usar a equação y igual a x ao quadrado. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o número de entrada, que é x, e vamos elevá-lo ao quadrado. Então 1 elevado ao quadrado vai dar 1. E 4, quando ele passar por essa caixa e ele for processado, vai sair aqui 16. Nós estamos pegando esse número, que é x, e elevando ele ao quadrado. Então essa é a ideia de função. Nós vamos ter aqui um número de entrada x, que ele vai ser processado por essa caixa, por essa função, e nós vamos ter um número de saída aqui que vai ser y. E esses dois números, x e y, esses dois números estão associados. Existe uma relação entre eles. E essa relação vai ser definida exatamente pela função. O que nós estamos tentando dizer é para cada número x de entrada, nós vamos ter um número y de saída que vai depender da função. Entre o número x e o número y tem uma ligação, e essa ligação, essa relação, é exatamente a função que está aqui no meio dos dois. A função ela vai estabelecer uma ligação entre esse conjunto de números de entrada e esse conjunto de números de saída. Vamos imaginar o seguinte, um outro exemplo para a gente entender um pouquinho melhor. A gente tem essa caixa aqui. E nós temos aqui uma saída. Quando esse 1 entra na caixa, ele sai como 1. Esse 2, quando ele entra na caixa, sai como 4. Esse 3, entrando na caixa, nós temos que pensar assim, que essa caixa ou essa máquina é exatamente a função. Quando ele sai, ele vai sair como 9. Como 9. E o 5, ele entrando nessa caixa, ele vai sair como 25. Então, quando consideramos o número de entrada e o número de saída, nós podemos ver que esses números aqui, eles têm uma relação com esses números. Eles têm uma relação. Eles não são números aleatórios. E a ligação entre esses 5 de entrada e esse 25 de saída é que essa caixa está pegando esse número de entrada, e elevando ele ao quadrado. Quando esse número é elevado, vai sair 25. O que a caixa está fazendo é exatamente a minha função. Então, por exemplo, funções possíveis. Eu posso
e são exemplos de funções. Eu posso triplicar o número e subtrair ainda de 7. Então a minha função vai ser 3x menos 7. Um outro exemplo de função, no caso agora com a relação de segundo grau, é que nós vamos elevar o número ao quadrado, multiplicar por 2 e subtrair de 3. Isso aqui seria uma outra função possível. Agora, qual a definição de função? Função é definido através de três coisas. Nós temos um conjunto de números de entrada, que nós vamos chamar de domínio. Nós vamos ter um conjunto de números de saída, que nós vamos chamar de imagem. Nós temos aqui a lei de formação. Então essa é a definição mais formal do que é uma função. Então nós temos aqui essa caixa, que no caso é a função, e nós vamos ter números de entradas, que é o domínio, vamos ter aqui os números de saída, que são a imagem, que é a imagem, e vamos ter aqui, ó, uma lei de formação aqui, lei de formação, que é nossa função. Então, essas são as condições para nós termos uma função. Nós precisamos de um domínio, de uma imagem e de uma lei de formação. Quando nós tivermos essas três coisas, nós vamos ter uma função. Além disso, a função vai obedecer a duas condições. Primeiro, todos os números do domínio têm que ser utilizados. Nós já vimos isso lá em relação, que todos os elementos do domínio têm que ser utilizados, não pode sobrar. E que todo elemento do domínio só pode ter apenas uma única imagem. Essa é a condição para termos uma função.